Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, tenho a PF que não me dá informações. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. A famosa reunião de quase 2 anos atrás, em 22 de abril de 2020, foi o estopim para o presidente Jair Bolsonaro dar início a inúmeras mudanças que dizem respeito ao trabalho da Polícia Federal. Após a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, o presidente chegou a indicar um aliado próximo, o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, para comandar a PF. A decisão foi barrada pelo Supremo e Bolsonaro se viu obrigado a adotar um plano B. Rolando Alexandre de Souza também trabalhava na ABIN e é próximo de Alexandre Ramagem. Rolando de Souza operou mudanças em superintendências como a do Rio de Janeiro, o que era um pedido pessoal do presidente. Mas mesmo assim ele não durou muito tempo. O delegado Anderson Torres assumiu o Ministério da Justiça em março de 2021 e com ele, a Polícia Federal ganharia mais uma vez um novo comando e com novas mudanças em postos estratégicos da corporação. Desde que o Paulo Maiorino assumiu a direção, 20 delegados foram afastados de postos-chave. A mais recente mudança foi o afastamento da delegada Dominique de Castro Oliveira, que atuava na Interpol e cuidou diretamente dos trâmites para a extradição do blogueiro Alan dos Santos. Mesmo assim, Maiorino não resistiu e foi substituído no final de fevereiro pelo delegado Márcio Nunes de Oliveira, o 5º diretor-geral da Polícia Federal desde o início do governo. Afinal, por qual razão dessa vez o número 1 da PF foi substituído? Em que medida todas essas mudanças afetam investigações relacionadas ao presidente e também o combate à corrupção? E como a corporação acompanha essa dança das cadeiras? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com o repórter Aguirre Talento, que acompanha de perto em Brasília os bastidores da Polícia Federal. Fique com a gente. Aguirre Talento, conta pra gente quem é esse novo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Márcio Nunes, e por que ele foi escolhido para substituir o Paulo Maiorino? Carol, o delegado Márcio Nunes de Oliveira é uma pessoa de extrema confiança do ministro da Justiça, Anderson Torres, e era o seu número 2 no ministério. Ele era o secretário executivo responsável por substituir o ministro durante as suas ausências, assinava despachos em seu lugar, e já havia trabalhado com Anderson Torres quando ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, a escolha de Márcio Nunes foi justamente porque Anderson Torres buscou colocar no comando da Polícia Federal uma pessoa com quem ele tinha mais afinidade e mais confiança. E o delegado Márcio Nunes é um nome considerado de perfil técnico dentro da Polícia Federal. Ele foi superintendente da PF no Distrito Federal nos anos 2019 e 2020, que é um posto bastante sensível, porque lida com diversas investigações que atingem o governo federal, que atingem a gestão do governo federal. E ele também já tinha atuado em outras áreas, como repressão a crimes contra o patrimônio, tráfico de armas, análise de dados de inteligência policial. Ele tem um longo currículo dentro da PF e estava passando agora por postos de perfil mais político, por sua proximidade com Anderson Torres. Mas a sua escolha também tem um componente de sua boa relação com os deputados da bancada da bala, que foi uma relação que ele desenvolveu mais durante a gestão do Ministério. Ele acabou servindo como um interlocutor entre o governo federal e deputados representantes dessa frente da segurança pública. Agora, Aguirre, o próprio Paulo Maiorino, que saiu, já era um nome indicado depois de desgaste que envolvia o ministro Sérgio Moro, depois de uma escolha pelo Ramagem, que era um aliado muito próximo do presidente, e mesmo assim ele caiu. Por qual razão isso aconteceu? Olha, Maltic, a dispensa de Paulo Maiorino do comando da Polícia Federal pegou todo mundo de surpresa, tanto na cúpula da Polícia Federal, quanto no próprio Ministério da Justiça e no governo federal.
A gente precisa lembrar que a indicação de Maiorino se deve muito mais à sua boa relação com ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente o ex-presidente Dias Toffoli, que tinha levado Maiorino para trabalhar no Supremo com ele durante a sua gestão, do que por uma decisão pessoal do ministro Anderson Torres. Eles não são da mesma turma na Polícia Federal, eles não tinham uma relação pretérita. Então, a escolha de Maiorino foi uma forma de acomodar os interesses ali de ministros do Supremo, de dar uma certa guinada no comando da Polícia Federal, de tentar dar um perfil com um trânsito um pouco mais político, que era um trânsito que Maiorino tinha. Mas essa questão do trânsito político acabou incomodando um pouco o ministro Anderson Torres, que não estava mantendo uma relação muito boa com Maiorino, eles tinham alguns estranhamentos, houve alguns episódios em que Anderson Torres ficou descontente, o pessoal cita muito o caso de uma nota que Paulo Maiorino fez para rebater um discurso pré-eleitoral do ex-ministro Sérgio Moro. A Polícia Federal acabou de divulgar uma nota rebatendo o ex-ministro Sérgio Moro, que ontem concedeu entrevista ao programa Pânico. Moro mente quando diz que hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção. Ele vinha se expondo, de alguma forma, um pouco além do que um diretor-geral da Polícia Federal deve se expor, porque é um cargo que costuma ser marcado pela discrição do seu ocupante. Então, todos esses fatores acabaram minando um pouco a confiança do ministro da Justiça em Maiorino e partiu do próprio Anderson Torres a decisão de retirá-lo do cargo, com o aval do presidente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi consultado e concordou com a troca, mas com o objetivo de colocar lá no comando da PF uma pessoa com quem Anderson Torres tinha mais proximidade e uma relação muito próxima de confiança. Agora, o presidente Jair Bolsonaro é extremamente preocupado com a Polícia Federal, visto a reunião lá de 22 de abril de 2020. Da mesma forma, ele tem uma relação bastante tensa com os ministros do Supremo hoje e não é de hoje. O quanto que, na verdade, também o Anderson Torres não fez o papel de atender os interesses do próprio presidente para fazer essa modificação? Maltic, a Polícia Federal sempre foi uma preocupação de Jair Bolsonaro desde o início do seu governo. Tanto que, logo nos primeiros meses, ele começou a travar embates com o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, para tentar indicar nomes para cargos na Polícia Federal, e o ministro da Justiça rechaçou essas tentativas. Isso acabou resultando no pedido de demissão de Sérgio Moro, porque Bolsonaro demitiu o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Então, toda a escolha de diretor-geral da PF feita depois da saída de Valeixo buscava ter também uma certa interlocução com o governo federal, com o presidente da República. O presidente reclama nessa reunião ministerial que ele não recebia informações de inteligência da Polícia Federal, ele não era informado sobre o que acontecia, embora, pelo que as investigações apontam, o que ele queria ser informado era mais exatamente sobre investigações em curso, que atingiam seus aliados. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. E ele buscava exercer um controle na Polícia Federal, que é muito difícil de ser exercido, porque os delegados têm uma certa autonomia, têm uma certa independência nos seus trabalhos, tanto que, apesar de Paulo Maiorino era considerado um aliado do Palácio do Planalto, uma delegada que atuava dentro da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, Denise Ribeiro, acusou o presidente da prática do crime de violação de sigilo funcional em um caso envolvendo a divulgação de detalhes de um inquérito da Polícia Federal sobre invasão aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. No documento, Denise Ribeiro afirmou que a materialidade está configurada por meio da realização da própria live e dos links de disponibilização do material. Então, é claro que a nomeação de Márcio Nunes também busca manter essa interlocução entre o governo e a Polícia Federal, principalmente por meio do próprio ministro Anderson Torres,
que passa a ser o principal interlocutor ali do comando da Polícia Federal. Existem informações de bastidores que apontam que o Maiorino buscava tentar uma interlocução mais direta com Jair Bolsonaro, sem passar pelo ministro Anderson Torres. Isso também teria desagradado o ministro. Então, de certa forma, é uma maneira do próprio ministro da Justiça exercer um maior controle sobre a Polícia Federal, para poder servir de interlocutor entre a Polícia Federal e o presidente Bolsonaro. Aguirre, o novo diretor-geral já começa a mexer em funções importantes na cúpula da PF, né? Quais são elas? O que está mudando? Carol, é natural que quando troque o diretor-geral da PF, ele faça mudanças nas principais diretorias e coloque pessoas de sua confiança. Mas essas mudanças, eventualmente, causam ruído. Na última semana, Márcio Nunes se reuniu com os diretores que eram da gestão de Maiorino e comunicou a alguns deles a troca deles por outros nomes, dos quais a principal alteração é a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, conhecida pela sigla DICOR. Essa é a área mais sensível da Polícia Federal, porque na sua estrutura funciona a área de combate à corrupção. Funciona uma coordenação que tem como função principal investigar políticos com foro privilegiado, dentre eles o próprio presidente Jair Bolsonaro. Tem inquéritos que estão tramitando nessa área, e o ocupante da DICOR era o delegado Luiz Flávio Zampronha, que é muito respeitado dentro da Polícia Federal por ter sido responsável pela investigação do mensalão do PT lá atrás, há muito tempo, e agora ele cuidava dessa área de investigação na gestão do Maiorino. Ele também vai trocar a Diretoria de Inteligência Policial, a Diretoria de Gestão Pessoal e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação. A Diretoria de Inteligência Policial é responsável pelos relatórios de inteligência que abastecem ministérios, abastece o próprio Palácio do Planalto. Então, precisam realmente de um delegado de extrema confiança do diretor-geral para que funcione de forma harmônica. Mas as mudanças, até o momento, não são consideradas mudanças absurdas. O próximo passo a ser analisado pelo diretor-geral será o quadro dos superintendentes. Esse sim tem sido um ponto de preocupação, porque o presidente Jair Bolsonaro sempre manifestou vontade de emplacar nomes na superintendência da PF do Rio de Janeiro. A Polícia Federal do Rio de Janeiro sempre esteve em evidência. Então começam a surgir nos bastidores um burburinho que pode haver mudança nessas superintendências mais sensíveis, principalmente do Rio de Janeiro. Então, a depender do nome escolhido, isso pode causar um certo desconforto dentro da Polícia Federal. Agora, o maior problema dessa troca frequente de diretores é o que apontam várias entidades, representantes de delegados, representantes de peritos, de diversas categorias da Polícia Federal, é a interrupção dos trabalhos em andamento, porque você tem um trabalho de gestão, cada diretor tem projetos ali, tem investigações, e aí com essa mudança tudo é interrompido, outros delegados precisam tomar pé da situação, e é uma gestão que pode ser curta, porque a depender do resultado das eleições, se outro presidente for eleito, ou se o próprio Jair Bolsonaro for reeleito, mas escolher um novo ministro da Justiça, pode haver uma nova mudança na PF. Então existe um certo cansaço dentro da categoria por muitas mudanças, muitas interrupções no trabalho, que de certa forma atrapalham o desempenho da Polícia Federal. O Aguirre, o Bolsonaro é alvo de 6 inquéritos no total. Essas mudanças em postos-chave da Polícia Federal e a atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afetam o andamento dessas investigações? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele tem uma função que é única dentro da nossa Constituição, do nosso arcabouço legal, que cabe a ele a palavra final sobre denunciar ou não o presidente da República. Não cabe recurso, até hoje, pelo menos, o Supremo nunca reverteu um pedido de arquivamento do Procurador-Geral. Então, no que depender do Procurador-Geral, até o momento, ele tem demonstrado que não vê crime nenhum em nenhuma conduta
do presidente Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, por exemplo, apresentou divergência com a Polícia Federal nesse inquérito que a gente mencionou sobre vazamento, que a Polícia Federal havia imputado crime a Jair Bolsonaro, o crime de violação de sigilo funcional, e Augusto Aras apresentou uma manifestação ao STF dizendo que para ele não existia crime porque, na sua avaliação, aquela documentação não era sigilosa. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o Supremo Tribunal Federal arquive o inquérito que apura o suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma transmissão nas redes sociais. Então, ainda não houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes a respeito desse posicionamento do Procurador-Geral da República. Mas, mesmo que a Polícia Federal produza investigações muito robustas, com muitos elementos, cabe a Augusto Aras a palavra final, a decisão de apresentar uma denúncia ou não. Então, se o presidente da República tem um procurador-geral que está alinhado às suas pautas, aos seus interesses, é muito difícil que qualquer uma dessas investigações prossigam e resultem em uma acusação formal contra Jair Bolsonaro. Sim, Aguirre. Agora, dentro da Polícia Federal, qual é o clima entre os investigadores para fazer investigações com afinco nesses inquéritos que acabam envolvendo o presidente? Eu acompanho há algum tempo tanto a Polícia Federal como a Procuradoria-Geral da República e eu percebo que antes, no auge da Lava Jato, havia um clima, um sentimento de maior independência na condução dessas investigações. Então, os delegados não se sentiam intimidados. Eu conversava com delegados que investigaram outros presidentes da República, eles levavam as investigações a fundo, tanto que a gente vai lembrar que houve, inclusive, uma ação controlada feita pela Polícia Federal com o empresário Joesley Batista, que acabou gravando, acabou acompanhando entrega de mala a um auxiliar do então presidente Michel Temer. Então, não havia receio de levar a fundo essas investigações. Mas hoje, apesar de todos os delegados terem uma certa independência na sua atuação, não é possível um superior hierárquico dizer para o delegado faça uma manifestação nesse sentido, existe um certo clima de insegurança que se instalou depois de algumas mexidas, houve algumas trocas de delegados, houve casos de delegados que tiveram que sair das investigações do setor de políticos em Brasília porque se sentiram inseguros, passaram a sentir que eles não teriam respaldo da cúpula da Polícia Federal caso fizessem ações que desagradassem o Palácio do Planalto. Então, tudo isso começou a ser tratado com muita cautela. A gente sente que as investigações não vão tão a fundo assim. Então, não era o que acontecia há alguns anos atrás, no auge da Lava Jato. Isso se deve a não tanto a ordens diretas de interferência, mas a esse clima, essa sensação de insegurança no desempenho de suas funções. Pois é, Aguirre, e aí, em todo esse contexto, o que a gente acaba vendo por meio de números, inclusive, é uma redução das investigações da Polícia Federal sobre o crime de corrupção, esses inquéritos mais conhecidos do crime de colarinho branco, né? O nosso colega, o Patrick Camporez, aí da sucursal de Brasília, acabou fazendo um levantamento a respeito disso e constatou que, de fato, esse tipo de investigação, nesse momento, está em baixa na Polícia Federal, né? Exatamente. Esses números são muito interessantes porque eles mostram de forma bem objetiva que houve uma redução significativa nas prisões de suspeitos por corrupção. Em 2018, foram 422 prisões, enquanto no ano passado, em 2021, esse número caiu para 143. O que isso significa? Primeiro, há um novo entendimento da justiça e é mais difícil que um investigador consiga a decretação de prisão cautelar por crimes do colarinho branco. Hoje a justiça está, de certa forma, mais garantista, mais favorável à liberdade dos réus.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre revogou a prisão preventiva e o uso de tornozeleira do ex-deputado federal Eduardo Cunha, do MDB, decretados pela Operação Lava Jato de Curitiba. E também houve, de fato, uma diminuição no acervo das investigações da Lava Jato, mas ainda existe um grande número de investigações em andamento envolvendo suspeita de desvio em emendas parlamentares, envolvendo corrupção em órgãos do governo federal. Existe uma nova postura, digamos assim, isso tanto da Procuradoria-Geral da República como da Polícia Federal, de evitar solicitar prisões preventivas por corrupção, por crimes do colarinho branco, porque há um entendimento de que esse tipo de prisão no passado foi usado de forma muito exagerada pela Lava Jato, houve um desgaste tanto na Polícia Federal como no Ministério Público, então houve de fato uma diminuição por conta de todos esses fatores. É difícil a gente apontar um motivo só, mas realmente a polícia está buscando prender menos por corrupção. Agora, esses dados mostram que há uma grande quantidade de inquéritos abertos mirando suspeitas de corrupção, que se mantém mais ou menos num patamar semelhante. Em 2018 eram 389, em 2021 esse número era de 364. Então existe ainda um grande material de trabalho da Polícia Federal, mas há uma postura um pouco mais cautelosa, digamos que a PF pisou no freio por conta de todas essas circunstâncias que a gente tem falado. Aguirre Talento, muito obrigado pela sua participação, uma ótima semana e bom trabalho. Valeu, Aguirre, obrigado. Um abraço para você, até a próxima. Obrigado, Maltique, obrigado, Carol, um abraço para vocês, até a próxima. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o áudio da Jovem Pan News. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.